Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Se você está aí com a sua Bíblia, com o seu celular, ou então você vai poder acompanhar aí na telinha os textos que nós vamos ler. Eu vou ler com vocês Neemias no capítulo 8, primeiro dos versículos 1 até 3, depois dos versículos 8 até o 10, que diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Aí no versículo 8 até o 10 diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, porquanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque eu sei que sempre existe um propósito do Senhor nas nossas vidas, quando nos reunimos, quando ouvimos a tua palavra. Eu sei que todas as pessoas que estão conectadas nesta noite, não foi por acaso. Eu sei que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E a minha oração é que não haja impedimentos, que nada venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada pessoa nesta noite. Fala conosco mais uma vez, trata as nossas vidas, os nossos corações, usa a minha vida, faça apesar de mim, Deus. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor para que a tua palavra seja levada e pregada e entre nos corações nesta noite. Haja com liberdade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu estou com vocês nesta série no livro de Neemias, e o título que eu dei para esta série é Possível Reconstruir. É possível reconstruir. E nós estamos falando sobre essa construção que Neemias, ele aceita o desafio de ir até Jerusalém para reconstruir os muros da cidade que estavam derrubados. Ele morava na cidadela de Suzã, ele não tinha nada a ver com a história a princípio, mas um dia ele recebe a notícia de que a cidade estava destruída, de que as pessoas que estavam ali em Jerusalém sofriam. Aquilo mexe com o seu coração, aquilo incomoda, um descontentamento santo. Ele sabe que ele precisava fazer alguma coisa e ele decide sair do lugar onde ele estava, ir até Jerusalém para que a obra fosse feita. E ele começa a fazer a obra, reúne pessoas, organiza. No meio do caminho, como nós já falamos nas outras semanas, teve muitos impedimentos, pessoas
se levantaram para tentar pará-los, pessoas se levantaram para tentar desanimá-los, mas eles continuaram, né? E a obra foi concluída. Os muros da cidade foram terminados. Depois de 52 dias, de forma milagrosa, porque já outras pessoas haviam tentado construir os muros, reconstruir os muros da cidade, não haviam conseguido. A cidade estava destruída já há mais de 100 anos. Estava um caos naquele lugar e agora, de forma extraordinária, um milagre, na verdade, que em 52 dias eles conseguem reconstruir os muros da cidade, colocam as portas nos lugares certos, em 52 dias. E aí então, no capítulo 7, Neemias, depois dos muros prontos, depois das portas colocadas, Neemias, ele vai estabelecer algumas pessoas, algumas funções, né? Ele vai colocar guardas na cidade, ele vai colocar cantores, levitas, ele está, na verdade, agora organizando a casa. Depois de levantar o muro, depois de colocar as portas na cidade, ele sabe que agora ele precisa organizar as coisas, ele precisa colocar seguranças, ele precisa colocar as pessoas certas nos lugares certos, para que então agora o povo vivesse, para que a cidade não fosse destruída novamente, né? Agora, o grande problema aqui é o seguinte: Neemias, a princípio, a primeira coisa que ele fez foi resolver o problema. Qual era o problema? A cidade estava destruída, e ele sabia disso. O problema principal ali era: a cidade está destruída, e por conta da cidade estar destruída, os muros estão destruídos, o templo, tacaram fogo no templo. Então ele sabe que o primeiro problema a ser resolvido é: a gente precisa reconstruir, a gente precisa colocar os muros de pé novamente, a gente precisa colocar portas na cidade. Então a primeira coisa que Neemias faz é ele olha, enxerga, ele vê um problema e ele resolve então resolver o problema. Mas agora aqui no capítulo 8, a gente vai ver que Neemias, ele vai identificar um segundo problema aqui. Aqui no capítulo 8 a gente vai ver que Neemias, ele vai tratar algo, ele vai reconstruir algo que na verdade não era as muralhas. Ele vai reconstruir algo que não era pedra sobre pedra. Na verdade agora Neemias, ele vai não no problema, mas ele vai na raiz do problema. Ele vai no porquê que a cidade estava destruída, ele vai na raiz do problema, do porquê que o templo foi queimado, do porquê que as muralhas foram destruídas, porquê que a cidade chegou no ponto que chegou. Porque Neemias, ele vai identificar, na verdade, que a causa e o motivo de tudo isso ter acontecido foi por causa do pecado, foi por causa do erro, foi por causa de que aquele povo havia abandonado os caminhos do Senhor. Tanto que quando ele termina a obra, o que é que ele faz? Ele manda trazer a palavra, ele manda trazer as leis de Moisés. Esdras manda trazer as leis de Moisés. Tragam as leis, reúne todo mundo, coloca na praça, porque a gente já resolveu o problema, mas agora a gente precisa resolver a raiz do problema. Porque Neemias sabia que não adiantava ele estruturar a cidade, ele sabia que não adiantava ele levantar as muralhas da cidade, mas se o coração do povo não fosse mudado, o coração das pessoas não fossem transformados, ele sabia que novamente aquele povo seria escravo, ele sabia que novamente as muralhas seriam destruídas, eles sabiam que o povo seria levado cativo mais uma vez, porque na história de Israel era exatamente isso que acontecia quando o povo se corrompia, quando o povo se desviava dos caminhos do Senhor. O inimigo vinha e derrotava e destruía. Neemias sabia disso. Então agora, primeiro ele resolve o problema, depois ele diz: olha, agora que nós resolvemos o problema, se a gente não resolver a causa do problema, daqui a pouco vocês estão novamente vivendo na mesma situação. Então ele sabe que a única coisa que pode transformar
o interior de uma pessoa, ele sabe que a única coisa que pode moldar a vida de uma pessoa, ele sabe que a única coisa que pode mudar a vida de uma pessoa não são palavras de homens, ele entende que não, é a palavra de Deus, traga a palavra de Deus, e olha o que acontece quando a palavra começa a ser falada. O texto que nós lemos diz que os levitas, enquanto liam, os levitas explicavam para as pessoas, e olha o que está acontecendo. As pessoas estão ouvindo as leis, as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, e as pessoas começam a chorar, chorar porque é motivo de estarem felizes, a cidade está pronta, os muros estão de pé, está tudo certo, por que é que vocês estão chorando? Porque a palavra tem o poder de causar algumas coisas em nossas vidas. A palavra de Deus nos aperfeiçoa, a palavra de Deus nos faz maduros, mexe em áreas nas nossas vidas que só ela consegue penetrar, nenhuma outra pessoa consegue penetrar. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. João 15, 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 17, 17 diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8, 32 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra nos traz discernimento. Hebreus 4, 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus é como se ela entrasse, dividisse o espírito, a carne, e arrancasse as escamas dos nossos olhos. Então aquele povo, na verdade, agora eles estão chorando, e eles estão chorando porque eles estão enxergando eles mesmos. E é isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus faz com que é como se fosse um espelho. A gente passa a ver a realidade dos nossos pecados diante da santidade de Deus, diante desse Deus maravilhoso. A gente fala: meu Deus, eu sou um pobre pecador. E aquelas pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, elas começam a chorar, elas começam a entender que, olha, nós somos culpados. Na verdade, muitas coisas ruins aconteceram porque nós erramos, nós pecamos. Mas Neemias, Esdras, eles começam a chamar a atenção do povo e falar: não, hoje não é dia disso, gente. Hoje não é dia de ficar triste. Hoje é dia de celebrar, hoje é dia de festa. Cada um volta para a casa de vocês e mata o animal, come, bebe, descansa, celebra, porque hoje é dia de festa. Depois de ter chorado, depois de estarem ali ouvindo a palavra e um arrependimento em seus corações, eles seguem a orientação, e eles vão embora, cada um para suas casas, e eles vão comemorar, e eles vão matar um animal e se alimentar, e vão celebrar. E a Bíblia diz que eles se alegram naquela noite, eles comem, eles bebem, eles dormem. E sabe o que acontece? No dia seguinte, novamente, estava todo mundo lá de novo. A palavra de Deus causa isso, causa sede. Você recebe um pouquinho, aí você não fica satisfeito, você quer mais. Tem pessoas que perguntam: mas como é que você gosta de ler a Bíblia? Porque é exatamente isso, você lê um pouco, aí no dia seguinte parece que você não está tudo bem, você quer ler mais um pouco, você ora um pouquinho, aí daqui a pouco você fala: não, eu quero orar um pouco. Você não faz por obrigação. No dia seguinte estava todo mundo lá na praça de novo. E novamente, mais uma vez, a lei começou a ser lida para as pessoas. Mais uma vez, Esdras, Neemias estava ali, e eles começam a ler. E eles ouvem ali, eles ouvem a respeito da festa, de uma das festas, das principais, na verdade, festas
do povo de Deus, dos judeus, que era a festa do tabernáculo. Que o que era? Essa festa, na verdade, representava o período que o povo de Deus ficou no deserto, 40 anos de deserto. Na verdade, tabernáculo, a palavra no original significa cabana, festa das cabanas. Então, representava aquele período onde as pessoas não tiveram casa. Durante 40 anos o povo habitou em cabanas no deserto. E na verdade o que simbolizava essa festa aqui para aquelas pessoas, simbolizava o que? Olha, nós temos um Deus que nos sustenta, nós temos um Deus que lá no meio do deserto, a gente não tinha água, a gente não tinha casa para morar, a gente não tinha sustento, a gente não tinha pão, a gente não tinha nada, mas lá no meio do deserto, durante 40 anos, uma nuvem no céu nos guiava, um fogo no céu nos guiava, maná caía do céu, aves traziam carne, Deus abria lugares para que água jorrasse. Essa festa era celebrada pelos judeus e eles se lembravam da fidelidade, da bondade, da grandeza do Deus que eles serviam. E quando eles leem isso aqui, o que é que eles dizem? Vamos celebrar esta festa, porque nós servimos a um grande Deus. Olha o que está acontecendo. O povo sai de um lugar, o povo vive, na verdade, muito tempo debaixo de escombros, com a cidade destruída, e por conta de pecado, por conta de erros, Deus levanta uma pessoa, Neemias vai e começa a reconstrução. Agora o povo, Neemias, Esdras introduz a palavra, o povo ouve, se arrepende, agora eles estão desejosos pela palavra, agora eles querem, eles ouvem essa festa, então eles dizem, vamos celebrar esta festa, tabernáculo. Era uma semana que eles ficavam nas cabanas, e eles fizeram isso, ficaram uma semana dentro das cabanas. Neemias 9, de 1 a 3 diz assim: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, isso aqui depois que terminou a festa, depois de eles terem ficado uma semana lá nas cabanas, diz o seguinte, olha, os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Olha só o que está acontecendo aqui. Eles vão para as barracas, eles passam uma semana festejando, eles passam uma semana reconhecendo a grandeza de Deus. E aí então quando eles saem desse período, eles saem com os seus corações quebrantados. Panos de saco na Bíblia representa arrependimento, quebrantamento. Quando as pessoas ficavam arrependidas, quebrantadas, elas colocavam panos de saco sobre si, rosto em terra, e aqui essas pessoas começaram a confessar os pecados, porque elas estão arrependidas. O que é que elas estão dizendo? Na verdade, com a atitude delas, elas estavam dizendo o seguinte, olha, Deus não tem culpa, na verdade nós somos os culpados, todas estas coisas ruins que nos aconteceram, foi por falha nossa, nós desviamos os nossos corações, a gente errou o alvo, a gente permitiu que muitas coisas entrassem nos nossos corações, a gente se esqueceu do nosso Deus. Eles começam a reconhecer isso, eles entendem que não é que Deus era um Deus malvado, não é que Deus era um Deus ruim, não, pelo contrário, eles entendem que, olha, nós passamos pelo que nós passamos e a culpa foi nossa. Eles, no versículo 16, capítulo 9, diz assim, porém eles dizendo, olha, porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, endureceram a sua cerviz e a sua rebelião, levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Versículo 23 diz assim, porque tu és justo
em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Aqui no capítulo 9, eles começam a relatar os feitos de Deus. Eles começam a falar sobre a fidelidade de Deus, porque eles vão falar, olha, desde Abraão, eles vão dizer, olha, o Senhor firmou uma aliança com Abraão, e o tirou lá de Ur dos caldeus, e o Senhor levou para o lugar que o Senhor tinha prometido. O Senhor foi quem tirou o seu povo do Egito, das mãos de Faraó. Foi o Senhor que enviou as pragas e com mão forte tirou o povo. Foi o Senhor que sustentou o povo durante 40 anos. Eles começam a falar sobre o poder e a grandeza de Deus. Eles dizem, olha, nós entendemos que não foi por falha do Senhor, mas foi pelos pecados dos nossos pais, foi pelos nossos pecados. Agimos perversamente, por isso sofremos. E aí então eles tomam uma decisão. Eles estão ali com seus corações quebrantados. E aí então eles, em Neemias capítulo 9, versículo 38, eles dizem assim: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então olha só o que eles fazem, diante de tudo isso, depois de terem se arrependido, eles entendem, olha, na verdade, Deus sempre desejou o melhor para nós, Deus sempre quis o melhor para nós, e nós falhamos. Nós vamos firmar uma aliança com esse Deus. Eles começaram a lembrar de todos os feitos, como Deus era bondoso, como Deus era misericordioso, os milagres de Deus, e eles dizem, não, nós vamos firmar uma aliança com este Deus. E aí, nessa aliança eles vão falar algumas coisas. Neemias 10, 29 diz assim: firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Então agora eles voltam para Deus e dizem, olha, não, a partir de agora, Deus, nós vamos observar a Tua palavra. A partir de agora nós vamos obedecer a Tua palavra, porque o povo de Deus muitas vezes, na verdade, abandonava os caminhos do Senhor, e na verdade o Antigo Testamento, a história se repete vez após vez. A gente vê o povo de Deus servindo a Deus e sendo abençoado, a gente vê o favor de Deus sobre seu povo, mas de repente o povo se esquecia de Deus, levantava altares de adoração, adoravam a outros deuses, e aí perdia a bênção, exércitos inimigos vinham, venciam as batalhas, o povo ficava oprimido, eram escravos, e muitas vezes lá no meio do deserto, lá no meio dos lugares mais escuros, clamavam a Deus, pediam misericórdia, e Deus com sua bondade e misericórdia vinha e resgatava o seu povo. Mas aqui eles estão dizendo, Deus, nós vamos obedecer a Tua palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. A gente tem vivido num tempo onde parece que não é tão importante assim obedecermos a palavra de Deus. Muitas pessoas falam de graça e de tempo de graça e sobre isso, e muitas vezes dá a impressão, parece até que não importa o que nós fazemos, parece até que a gente não precisa observar os princípios, os direcionamentos que Jesus e grandes homens de Deus nos deram. Mas não se engane, não se engane. A Bíblia, na verdade, é um manual para mim e para você. Deus, Ele me criou, Ele te criou, Ele nos formou, e Ele sabe qual é o melhor para nós. Ele sabe o melhor para a minha vida e para a sua vida, e na verdade a palavra de Deus,
Às vezes, muitas vezes nas nossas vidas a gente não compreende o porquê que a Bíblia está nos privando de algumas coisas. Puxa, mas por que é que eu não posso fazer isso? Muitas vezes até adolescentes, os jovens, né? Por que é que eu não posso fazer aquilo? E na verdade Deus está te livrando de sofrimentos, Deus está te livrando de dores, porque Deus te criou, Ele te conhece, Ele sabe e Ele tem o melhor preparado para a sua vida. Não se engane. Quando eu e você obedecemos a palavra de Deus, nós vamos ser felizes, pode ter certeza disso, porque quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente vive no centro da vontade de Deus, e quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as coisas acontecem, a paz que excede todo entendimento está nos nossos corações, a alegria que nos dá força para caminhar todos os dias enche os nossos corações. Assim é quando nós estamos no centro, quando nós obedecemos a palavra. Desobedece a palavra, desobedece os princípios, para você ver que você vai se meter em confusão, você vai encontrar muitos problemas na vida. No versículo 30, depois ele diz assim, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Então eles estão firmando uma aliança com Deus, e uma segunda coisa que eles falam é o seguinte: olha, nós não vamos nos misturar, porque isso aqui na verdade era algo que Deus já havia falado e determinado para aquele povo. Olha, não se misturem. E não é porque Deus é malvado e Deus odiava outros povos, não, é porque Deus sabia que não era bom para o seu povo. Porque todas as vezes que isso aconteceu e eles deram suas filhas em casamento e se casaram com outros povos, o povo de Deus na verdade foi corrompido, porque eles acabaram sendo influenciados. Naquele tempo era muito comum, toda a região ali, os povos tinham muitos deuses, idolatria, e muitas vezes influenciavam. Não era apenas um casamento, não era apenas um relacionamento, mas na verdade uma cultura era introduzida ali no meio do povo de Deus. O povo se corrompia, o povo perdia o coração, e aí muitas vezes eram destruídos por causa disso. Deus já havia falado: olha, não é para vocês se misturarem. Então aqui eles entendem: olha Deus, nós não vamos nos corromper, a gente vai guardar os nossos corações, a gente não vai se misturar não. Muitas vezes nos dias de hoje eu penso que a gente até confunde, porque a gente pensa: não, mas a gente tem que ser amigo do mundo até certo ponto. Até certo ponto. Se você é muito amigo do mundo, o mundo vai te influenciar. A palavra de Deus diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem jeito. Na verdade, eu vejo que quando nós servimos a Deus de verdade, o mundo vai nos odiar. Não tem como. Quando nós obedecemos os princípios e a palavra de Deus, o mundo não vai gostar de mim e de você. O mundo vai nos odiar, não vai gostar. Você vê, é só você olhar para Jesus, é só você olhar para a palavra de Deus. E aqui eles estão dizendo: olha, a gente vai tomar uma decisão de não se misturar. A gente vai tomar uma decisão de não se misturar. E eu vejo que muitas vezes nos dias de hoje esse tem sido um grande mal, porque a gente pensa que tudo é tudo bem. Não, mas a gente vai lá porque a gente quer abençoar, a gente vai lá porque a gente quer ser um agente transformador, a gente quer ser um meio de Deus naquele lugar, e muitas vezes você é quem acaba sendo transformado pelas coisas que cercam você lá fora. Então cuidado, eles assumem um compromisso dizendo: nós não vamos fazer isso. Eles falam como é que eles iriam lidar com o trabalho, com as finanças. Eles dizem no versículo 31, olha, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Então, olha só, na verdade isso aqui eles estão observando a lei. Eles estão dizendo: olha, a gente vai fazer o que o Senhor falou que a gente tinha que fazer. A gente vai guardar o sábado, a gente vai fazer tudo bonitinho, a gente vai trabalhar do jeito que a gente
tem que trabalhar, a gente vai entregar o que a gente tem que entregar. Eles estão com o coração quebrantado, e quando você está com o coração quebrantado, o que é que você quer fazer? Você quer obedecer, você quer servir. Quando você pega um crente muito rabugento, é porque na verdade ele precisa ter o coração quebrantado pela palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus entra no teu coração, não tem jeito, aquilo quebranta o teu coração, e você quer obedecer, você quer servir, você quer fazer melhor, você quer dar mais, você acha que, puxa, o que eu posso fazer mais? Será que eu não posso fazer um pouco mais? Será que eu não posso ajudar mais? Será que eu não posso ir além? É isso que a palavra causa nas nossas vidas. E aí depois no versículo 32 ele diz o seguinte: olha, também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço à casa do nosso Deus. Então olha só, depois aqui eles vão falar vários versículos sobre isso, vai falar sobre dízimos, vai falar sobre oferecer os primogênitos, tanto os filhos como os animais, e tudo isso para que a casa de Deus fosse cuidada, para que a casa de Deus ficasse de pé, para que as coisas na casa de Deus funcionassem. Olha só a preocupação desse povo agora. A palavra foi tão impactante na vida deles, eles foram tão transformados, aquilo foi tão transformador na vida deles, que agora eles decidem fazer uma aliança com Deus, dizendo: olha, a gente não vai viver mais do mesmo jeito, a gente vai obedecer a palavra, a gente vai fazer isso, a gente não vai se misturar, não, o templo, a casa, pode ficar tranquilo, porque tudo pode cair, mas se tem uma coisa que vai ficar de pé, vai ser a casa, vai ser o templo, porque a gente sabe que a gente precisa daquilo ali, a gente sabe que a gente precisa da palavra. Eles entendem a necessidade, eles começam a dar prioridade para as coisas de Deus. E deixa eu dizer uma coisa: quando nós priorizamos Deus nas nossas vidas, a gente se dá bem, pode ter certeza disso. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, Deus cuida de nós. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, muitas vezes a gente se preocupa com tantas coisas. Não, Gui, mas é porque eu preciso cuidar disso, é porque eu preciso cuidar daquilo, como eu vou resolver esse problema, como eu vou resolver aquele problema, e a gente fica tão preocupado. Mas se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus vai cuidar da tua vida. Essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas: buscar em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O que é que Deus está dizendo? Meu filho, fica tranquilo, que se você me colocar em primeiro lugar na tua vida, o resto vai ficar tudo bem, porque eu vou cuidar de você. Eles entenderam isso aqui. A gente entendeu agora. Se a gente obedecer a palavra, se a gente colocar Deus no coração, se a gente cuidar da casa de Deus, se Deus estiver pertinho da gente, se Deus estiver na nossa vida, está tudo resolvido, é tudo que a gente precisa. A gente pensa muitas vezes que a gente precisa de tantas coisas, a gente pensa que a gente precisa de tantas coisas para sermos felizes, a gente pensa que precisamos de tantas coisas para termos paz nos nossos corações. A gente pensa que a gente precisa muitas vezes de tantas pessoas, mas se nós temos Deus, a gente começa a entender que tudo que nós precisamos, na verdade, nós encontramos nele. Sabe por quê? Porque pessoas podem nos abandonar, mas Deus nunca nos abandona. Sabe por quê? Porque o chefe pode me mandar embora do emprego, mas Deus continua sendo um Deus provedor. Sabe por quê? Porque o médico pode olhar para mim e dizer: olha, você tem 10 dias de vida, mas eu sirvo um Deus que cura, Ele nunca me desampara. Eu sirvo um Deus que não existe impossível para Ele. Então, se eu estou com Deus, está tudo bem. E até quando não está tudo bem também.
Porque até quando a gente chega no final e diz, puxa, mas a vida acabou, a pessoa morreu. Na verdade não, para nós que andamos e servimos a Deus, essa pessoa não morreu, ela na verdade foi promovida para o melhor que ela poderia viver. Na verdade a vida dela não terminou, na verdade está só começando. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo o que eu preciso. Aí diz que tudo isso que está acontecendo aqui, eles estão fazendo com alegria. É uma marca aqui, se você ler os capítulos 8, 9, 10, você vai ver que é uma marca. Eles vão para a cabana feliz, depois de ter chorado de arrependimento, agora estão felizes. Porque andar com Deus é assim. Um avivamento está acontecendo no meio daquele povo, porque a palavra causa isso. A palavra de Deus muda, transforma quem nós somos. Sabe qual que é a maior lição aqui? Se você tiver que guardar alguma coisa nessa noite, você pode reconstruir coisas na sua vida. E muitas vezes nós temos o objetivo de reconstruir coisas na nossa vida. A gente tem um alvo de reconstruir um relacionamento que não está tão bom. A gente tem um alvo de reconstruir a vida financeira que teve um problema, reconstruir relacionamento com o filho que foi rompido por algum motivo. E temos objetivos de reconstruir muitas vezes nas nossas vidas. Mas a lição que estes capítulos aqui de Neemias nos traz é que eu posso reconstruir, mas para manter aquilo que eu reconstruir, na verdade eu preciso ser reconstruído. O título da mensagem nessa noite é reconstrua-se. Muito mais do que as muralhas, muito mais do que as coisas, na verdade Deus quer fazer uma obra no seu coração. Deus quer fazer uma obra na sua vida, para que então as coisas que estão à sua volta sejam reconstruídas também. Sabe por quê? Porque Neemias foi exatamente aquilo. Ele entendeu que depois das muralhas de pé, se o povo não mudasse, se o povo não fosse transformado, daqui a pouco eles estariam na mesma situação novamente. Então ele entende, a palavra precisa transformar, a palavra precisa mudar. E aí isso acontecendo agora, eles poderiam viver debaixo de bênção. Agora eles poderiam viver tudo aquilo que Deus tinha preparado para a vida deles. Então entenda, reconstrua-se. Antes talvez de reconstruir muitas coisas na sua vida, deixe Deus reconstruir o teu coração, deixe Deus moldar o teu coração, deixe Deus fazer uma obra na tua vida, deixe Deus moldar o teu caráter, deixe Deus mudar o seu coração e te fazer a pessoa que Ele sonhou que você seja nessa terra, para que então você consiga sustentar aquilo que Ele está fazendo através da sua vida. Reconstrua-se em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.